Lucas capítulo 21, do verso 25 ao verso 28. A palavra de Deus diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos deixou para instrução, para alimento espiritual. E é isso que nós precisamos. E aqui estamos na Tua casa, para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede da Tua boca, aquela que alimenta verdadeiramente. É dela que precisamos. E é por isso que oramos agora te pedindo, fala ao nosso coração, Pai. Quebra as barreiras de entendimento, Senhor, que a Tua palavra chegue a nós, seja compreendida, ouvida e praticada. Para isso eu entrego a minha vida ao Senhor e peço mais uma vez Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção e o poder do Espírito Santo, para que nesse poder a Tua palavra seja ministrada e cumpra os Teus propósitos. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este é um dos tantos textos que falam sobre a vinda de Jesus. A Bíblia fala muito a respeito disso, especificamente, no Novo Testamento, falando sobre a volta de Cristo. E a igreja de Jesus, ela vive nessa expectativa há 2000 anos. Né? Todos nós que somos crentes, cremos nessa promessa de Deus. E vivemos na expectativa de que ela ocorra. Mas a Bíblia também diz que nenhum de nós pode se arriscar a fazer uma previsão, chutar uma data, não é? Dizer um dia em que isso vai acontecer. Mas em muitos textos a Bíblia também diz que nós podemos observar o mundo à nossa volta, observar os sinais que podem acontecer e que vão anteceder este evento chamado volta de Cristo. Jesus sempre falou sobre a sua volta e ele sempre trazia uma palavra de alerta aos seus discípulos sobre como deveriam eles viver na expectativa deste acontecimento. E desde então, a igreja tem que viver nessa expectativa, porque não existe uma data marcada ou anunciada para isso, e pode ser de forma repentina, e isso então serve de alerta para nós como igreja em relação ao nosso comportamento, em relação à maneira como nós vivemos. E a maneira como vive um cristão não é apenas o hábito de vir a um lugar semanalmente para se reunir, para cultuar, mas é a maneira como a gente vive de forma geral, fora da igreja, em todos os lugares aonde nós vamos. E é dessa maneira que temos que viver a expectativa da volta de Cristo, não nos deixando dominar por nenhum tipo de medo, por nenhum tipo de ansiedade. Veja, aqui ainda nesse texto, no capítulo 21, leia o versículo 34. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então Jesus manda a gente ter cuidado, acautelai-vos, é ter cautela, ter cuidado, não se deixando dominar por nenhum tipo de ansiedade. Veja, sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. Aí alguém diria: isso aí, pastor, eu estou limpo nessa aí. Eu há muito tempo que não faço mais orgia e a embriaguez já deixei há muito tempo também. Pode ser que isso seja realidade de muitos de nós aqui. Mas olha o que ele diz em seguida, equiparando a essas coisas: as preocupações do mundo. Ah, agora falou com a gente. Falou ou não? Agora, preocupações do mundo, isso é algo que ocorre com todos nós. Volta e meia,
nos pegamos aí pré-ocupados, ou seja, ocupados anteriormente a que as coisas aconteçam. A pré-ocupação é isso, é você se ocupar antes da coisa acontecer, não é? Então, muitas vezes a gente vive essa pré-ocupação, como Jesus diz, com as coisas deste mundo. E aí Jesus afirma que se eu viver preocupado com as coisas deste mundo, eu serei pego de surpresa por este dia, como se ele fosse um laço, é o que está aí no versículo 34 que a gente acabou de ler. Então muita gente cristã, que está hoje na igreja, que crê em Jesus, que aguarda a sua volta, na verdade vive dominado por medo, por ansiedade, por preocupações com as coisas desse mundo, com muitas conturbações da mente pelas coisas que o mundo tem apresentado para nós, e isso não é legal, segundo diz aqui o próprio Senhor Jesus. Então, a gente fica angustiado com as dificuldades, com as tribulações que já estamos vivendo. Não é a grande tribulação, mas todos já passamos por tribulações, como Jesus advertiu. No mundo tereis aflições, e nós temos aflições. O problema é que essas aflições tiram a nossa paz, porque há escassez de bens, porque há escassez de saúde, porque há um problema familiar, porque há uma luta que é comum ao dia a dia de qualquer pessoa nesse mundo. E aí a gente se deixa dominar pela ansiedade, pela preocupação, pela tristeza, e isso não é bom, segundo diz aqui o Senhor Jesus. Então, o que Deus está propondo, falando da sua vinda, é que eu tenha consciência, através dos sinais que estou percebendo, que esse dia se aproxima, mas que ao mesmo tempo eu saiba viver todas essas situações adversas e as piores que ainda estão para acontecer, vivê-las com os olhos da fé. Como é que nós olhamos para as coisas? Irmãos, eu fico muitas vezes pensando nessa forma de olhar. E essa forma de olhar, essa forma de enxergar o mundo é diferente para muita gente. Tem pessoas que enxergam o mundo de uma maneira completamente diferente. Mas como é que nós cristãos enxergamos o mundo? E é nessa maneira de enxergar que a gente acaba sendo influenciado. Veja, o Senhor Jesus mesmo disse, eu repito muito esse versículo aqui, que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso é a maneira de enxergar. Tem gente que só enxerga o pior das coisas. Tem gente que seleciona o pior para guardar a sua atenção. Tem tanta coisa boa acontecendo, mas eu só vejo a desgraça. Tem tanta coisa bonita para eu olhar, mas eu só vejo que não presta. Então, o meu corpo fica entrevado, segundo disse Jesus. Então, a maneira de olhar é que vai mudar os nossos dias, nesta vivência dos últimos dias. Eu preciso olhar com os olhos da fé. Você lembra de Eliseu com seu moço? Quando estão cercados por um grande exército que quer destruí-los, quer matá-los. Eliseu estava tranquilo, mas o seu discípulo estava desesperado. Por quê? Porque tinham visões diferentes da mesma situação. Eliseu via o exército inimigo, mas ele via também um outro exército mais poderoso que o protegia. O moço de Eliseu, quando olhava para a mesma circunstância, só via o exército inimigo e não via o outro mais poderoso. Até que Eliseu então faz uma oração por ele e diz: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E aí então ele vê. E aí acalma o seu coração. Será que nós estamos com nossos olhos também fechados, irmãos? Para ver as coisas boas, para ver a provisão de Deus, para ver o cuidado de Deus, e só vemos as desgraças. E com isso somos consumidos por sentimentos tão ruins que tiram a nossa paz e que deixam todo o nosso corpo em trevas. Então a visão dos últimos dias precisa mudar. Eu preciso ter a consciência de que estou vivendo esses últimos dias, mas eu tenho que ver com os olhos da fé. Os olhos daquele Eliseu que conseguia ver além do inimigo, mas via e contemplava o poder de Deus. Então eu preciso enxergar essa situação. E olhando aqui para o que Jesus falou e comparar com as notícias que nós ouvimos hoje. Veja só, voltando ao texto em Lucas 21. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade,
por causa do bramido do mar e das ondas. Olha o que Jesus diz: coisas acontecerão, eventos físicos, naturais, coisas vão se suceder e muitos ficarão perplexos com tudo isso. E sobre a terra uma angústia de uma nação perplexa, espantada, assustada. As pessoas vão ficar perplexos, assustados. Nós também podemos ficar assustados com muitas coisas, mas não angustiados. Ele fala aqui de uma angústia nas nações. Essa angústia não pode viver no nosso coração. O mundo em que vivemos já vive o reflexo dessas coisas e já está perplexo diante de muitos fatos. Há coisas que nós temos visto nos últimos dias que deixam a gente queixo caído. Uma perplexidade enorme diante de maldades, de coisas, de desastres que você não imaginava que pudessem acontecer dessa forma. Veja, o versículo 26 diz: haverá homens que desmaiarão de terror. Pensa só nesse texto. Homens desmaiando de terror. Dizem que as mulheres que desmaiam mais, né, irmãos? Agora você vê um homem desmaiando, para você ver que ponto vai chegar a situação, não é? De terror, pela expectativa, pelo medo das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Coisas que vão surpreender, que vão chocar, que vão assustar, que vão deixar as pessoas assim, em pânico, diante de efeitos, e ele aqui fala na sua maioria de coisas físicas, terremotos, vulcões, maremotos, coisas como nunca se viram antes, mundo com um experimento de terror, de pavor, deixando as pessoas perplexas, angustiadas e desmaiando pela expectativa do que pode acontecer. Aí a gente lê isso aqui e alguém diria assim: mas, pastor, espera há muitos anos que acontecem terremotos, há muitos anos, desde que eu era pequenininho, que eu via notícia de terremoto, maremoto, vendaval, furacão. Irmãos, eu também, mas nunca tanto quanto agora, nunca tão numerosos, nunca em tantos lugares tão diferentes. Até no Brasil, que o povo dizia: o Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza, diz o poeta, né? Por quê? Porque não tem terremoto, não tem furacão. Tem certeza? Você viu o Sul agora há pouco tempo, o que aconteceu lá, o que vem acontecendo, né? Então você percebe coisas acontecendo cada vez mais numerosas, cada vez com mais intensidade, cada vez mais surpreendentes. Tudo isso tem acontecido. E o apóstolo Pedro também nos adverte. Vamos ler a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Na segunda de Pedro, no capítulo 3, do verso 3 até o verso 9, o apóstolo diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro já lidava com isso na época dele, de pessoas que pouco tempo depois de Cristo já cobravam, 20, 30 anos depois de Cristo já cobravam. Cadê a promessa? Ele disse que voltava, mas passou 20 anos, passou 30 anos, ele não voltou ainda.
O que está acontecendo? Será que isso é verdade? Não é? E Pedro está dizendo, Deus, Ele não falha na sua promessa. Ele parece demorado para alguns, mas o que vocês estão vendo é a paciência de Deus. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós estamos vivendo no período da paciência de Deus. Só que, como a gente bem sabe, paciência tem limite, irmãos. E as coisas mais e mais se aproximam para o que a Bíblia diz e relata como certo, a sua vinda. Mas muitos ainda estão dizendo, passaram 2000 anos, pastor. E aí vai mesmo? Será que é verdade? Será que isso não é uma história, um conto de fadas? Estamos vivendo a paciência de Deus. Mas você que crê, está confiante na palavra de Deus. Você que crê, sabe o que deve fazer e como reagir diante de todos esses fatos. Ainda na 2 de Pedro, no capítulo 3, onde estamos, veja o que Pedro diz no verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro diz, já que tudo isso está para acontecer, vocês têm que ser alguma coisa. Eu sou aquilo que eu vivo. Por isso ele enfatiza ser e viver. E ele diz aqui, vocês devem ser como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Então Deus já disse o que nós temos que fazer nesses dias. O que eu tenho que fazer vendo todos os sinais que estão acontecendo? O que eu tenho que fazer vendo todas as coisas ao meu redor dessa forma tão assustadoras? Eu tenho que ser, eu tenho que viver. Você diz que é cristão, você é? Então seja. Parece simples, né? Seja. Viva. Viva em santo procedimento e piedade. É isso que Deus espera de nós. Você não vai, de alguma forma, influenciar nas coisas que estão para acontecer. Nós não vamos atuar para mudar o que está para acontecer, embora devamos orar, mas temos que saber o que temos que ser. E oração não substitui o que eu preciso ser. Não adianta orar e não ser. Não adianta orar e não viver. Então o que Deus está dizendo, como diz a Bíblia em outros pontos, o justo seja ainda mais justo, o santo seja ainda mais santo. E o ímpio? O ímpio vai ficar cada vez mais ímpio. Não é? O perdido vai ficar cada vez mais perdido. Mas o que eu e você temos que ser e o que eu e você temos que viver nos tempos atuais e sempre é como diz Pedro aqui, santo procedimento e piedade. Veja o verso 14. Por esta razão, pois, amados, estamos esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mancha, sem mácula, irrepreensível. Como Deus quer nos encontrar, uma igreja que vive em santo procedimento e piedade, uma igreja que está em paz, sem mancha e irrepreensível. É essa igreja que Jesus quer encontrar. Então é essa igreja que eu tenho que ser e viver, como diz o apóstolo Pedro aqui. Então é isso que eu tenho que viver diante de tudo aquilo que está acontecendo. Eu não preciso estar preocupado, eu não preciso estar angustiado como ficarão os demais, eu não preciso estar desesperado porque eu tenho uma esperança, mas eu tenho algo para ser e para viver. E o que ele diz que eu tenho que ser e viver é o que está aqui. E eu tenho que ser encontrado em paz. Como paz no meio de tanta guerra, como paz no meio de tanto problema. Essa é a paz que excede todo entendimento, toda capacidade de compreensão humana, porque ela não se estabelece baseada nas circunstâncias da vida, nem no que está acontecendo ao meu redor. É a paz que ele deu
e está interna dentro de mim. É dessa forma que nós temos que viver diante de todas essas realidades. Então, eu tenho que estar preparado para os abalos que vão acontecer no mundo, certamente vão acontecer, e tenho que estar também preparado para os abalos que podem acontecer na minha vida. E aí, queridos, é algo que a gente não espera, é algo que a gente não gosta nem de pensar, mas abalos que vão acontecer no mundo estão aqui preditos pela palavra, vão acontecer e vão anteceder a vinda de Cristo. Isso é fato consumado. Mas às vezes os abalos acontecem na nossa vida. Como já disse aqui inúmeras vezes, nenhum de nós está livre de enfrentar uma adversidade. Elas podem acontecer, mas como é que eu vou enfrentá-las? Volta lá em Lucas, onde estávamos, no capítulo 21, e vamos ler aqui o versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, o que ele diz? Exultai. Exultai é se alegrar. Aquilo que é para fazer pavor nos outros, pânico nos outros, angústia nos outros, é para trazer alegria para o meu coração. Exultai, diz o Senhor, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Redenção nesse sentido de salvação, não a salvação da alma, do espírito, mas o resgate do mundo de trevas, o resgate do caos que está no mundo. Então ele diz, a redenção se aproxima, se alegre. Quando essas coisas começarem a ser percebidas, exulte e erga a sua cabeça. E aí, queridos, é que eu quero trazer para você essa reflexão. Erguer a cabeça. O mundo quer baixar a nossa cabeça. O mundo quer impor sobre a nossa cabeça algo que nos faça baixar a cabeça. Baixar a cabeça é sinal de aceitação. Baixar a cabeça é sinal de conformismo nesse sentido. É sinal de que eu concordo, mesmo que seja forçado a isso. O mundo quer fazer a gente baixar a cabeça. O mundo quer fazer a igreja baixar a cabeça. Mas Jesus está dizendo, erga a sua cabeça. Mas às vezes a gente erga a cabeça e a cabeça é cortada, né, irmãos? Às vezes você ergue a cabeça é onde a foice passa. Mas é o que Jesus está dizendo. Erguei as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Então Jesus não diz aqui, para você nem para mim, que quando essas coisas começarem a acontecer, nós temos que ficar tremendo de medo. Nós temos que nos esconder debaixo da cama. Nós temos que fugir para a igreja, como se a igreja fosse um esconderijo, né? Nós temos que ficar acuados no nosso cantinho. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo se alegre e erga a cabeça. Se alegre e se mostre, porque você sabe que a sua redenção está próxima e o resgate vai ser feito. Como alguém que está no meio de um incêndio, no meio de um desastre e sabe que será resgatado. Tudo aquilo que aconteceu ao teu redor foi muito ruim, mas você será resgatado. Então erga a sua cabeça, é o que diz Jesus. Levante-se e erga a sua cabeça. Não se deixe dominar pelas crises, pelos abalos que podem ocorrer no mundo em que vivemos e também na vida pessoal de cada um de nós. Eu estendo então esta questão para as coisas que podem suceder. Não é fácil manter os pés no chão quando tudo está tremendo. Não é fácil você ficar de pé quando acontece um terremoto. Você já viu um terremoto? Às vezes a TV mostra agora com tanta câmera que tem, a gente consegue ver nas câmeras o que acontece quando está um prédio tremendo, quando está uma rua tremendo, e ninguém consegue ficar em pé. E as pessoas caem, querendo ou não, as pessoas não conseguem se manter erguidas, e isso é o que acontece quando o chão vai tremer, e às vezes o chão vai tremer debaixo da gente. E a gente pode se desequilibrar com facilidade porque está o chão tremendo. Só que isso pode acontecer na vida de qualquer um.
E eu quero dar a você 2 exemplos bíblicos que eu cito bastante aqui na igreja, que você já conhece. O primeiro deles é o do livro de Jó, que conta a vida desse personagem, que era um homem que o próprio Deus dá testemunho dele, dizendo que não havia na terra um homem fiel como meu servo Jó. Jó, com toda a sua fidelidade, um dia viu o chão tremer debaixo dos seus pés. E como eu disse, quando o chão treme, qualquer um se desequilibra. Não dá para se manter quando o chão treme debaixo da gente. E um dia o chão tremeu debaixo de Jó. E como é que ele conseguiu superar, como a Bíblia mostra no livro, toda a saga de Jó, sua narrativa toda mostrando como foi a sua vida depois daquilo. Como ele consegue superar esse terremoto que aconteceu na sua vida e que foi bem arrasador, que levou tudo que lhe era valioso, inclusive seus filhos. Como ele sobrevive a isso. O segredo de Jó, que não é segredo, porque está revelado na Bíblia, é que ele não deixou a sua confiança em Deus. Ele não deixou que essa confiança tremesse junto com tudo aquilo que ele perdeu. Tudo que estava em pé caiu, como num terremoto. Tudo cai, mas a confiança dele, ele ainda a manteve em Deus. Apesar de todas as circunstâncias adversas, ele manteve a sua fé. E é disso que nós estamos falando, irmãos. O meu justo viverá pela fé. Viverá significa sustento. Como é que eu vivo? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Porque a palavra gera fé. O meu justo vive pela fé. Então, apesar de tudo ser derramado ao meu redor, apesar de tudo cair em minha volta, eu ainda estou de pé por causa da minha fé. Então, mesmo que tudo te derrube, a fé precisa permanecer de pé. Mas é exatamente a fé que Jesus questionou certa vez. Será que quando vier o Filho do Homem, ainda encontrará fé na terra? Então o nosso problema, toda a nossa questão se resume à fé. Todo o resto é secundário. As declarações que fazemos, como a de Pedro, não, eu estou contigo, não abra, eu sou o cara. Nada disso vale. O que vale é a fé. Porque quando tudo mais acaba, o que permanece é a fé. E será que vai encontrar Jesus fé quando voltar? Ele mesmo questionou. Será que ainda alguém vai crer quando eu retornar? A fé ainda subsistirá, apesar dos fenômenos, apesar dos terremotos. Porque ter fé quando tudo vai bem, é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais natural do mundo. Eu tenho muita fé em Deus, porque Ele cuida de mim, tudo me acontece de bom, nada tenho falta, nada perco, minha vida é só vitória. Aí é fácil ter fé. Mas quando tem fé no terremoto, vamos ter fé no incêndio, no maremoto, no furacão. Quando ter fé quando eu perco alguma coisa, quando eu perco alguém querido, como eu tenho fé quando eu tomo um prejuízo, é ali que a fé se manifesta, irmãos. É essa a fé que Jesus diz, espere encontrar, mas tem até dúvida se isso realmente vai ainda estar de pé. Porque o mundo será cada vez mais abalado, e quanto mais abalo, mais sofre a fé. Jó passa por tudo que passou, porque a fé ainda permaneceu de pé. Mesmo que frágil, mas ainda permaneceu de pé. Em alguns momentos você vê Jó falando, você vê certa angústia no seu coração, você vê certo desespero nas suas palavras, mas ainda existe uma fé. E essa é a fé que Jesus disse que é importante, porque ela não precisa ser grande, mas ela precisa ser permanente. Ela não precisa ser de herói, mas ela precisa ser constante, ainda que seja pequena. Como disse aquele pai para Jesus, Senhor, me ajuda na minha falta de fé.
Mas naquela palavra existia um pouquinho de fé. Por mais antagônico que isso pareça, me ajuda na minha falta de fé, mas ali tem fé. Ainda que mirrada, ainda que escondida, ainda que estraçalhada, mas ainda permanece. E Jó enfrenta o que enfrentou e sobrevive ao que sobreviveu e depois é honrado por Deus porque ele ficou a fé. A fé não ruiu junto com tudo que ruiu na sua vida. Então eu preciso confiar naquele Deus que firma os meus passos. Como diz a Bíblia no Salmo 37, versículo 23 e 24. Leia comigo lá o Salmo 37, versículo muito amado, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, ou seja, tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A Bíblia fala da queda. A queda pode acontecer com qualquer um. Ninguém está livre de cair. O que a Bíblia diz é: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque o Senhor firma os passos do homem bom. Embora tudo que tenha acontecido com Jó tenha sido terrível, Jó ainda mantinha a sua fé. Ainda mantinha, mesmo que tênue, a sua confiança em Deus. E quando Jesus voltar, Ele quer encontrar você, a igreja, de pé e com a cabeça erguida. Mas como eu vou estar de pé e com a cabeça erguida se eu não acreditar no que Ele está me dizendo? Se eu acreditar apenas no que os meus olhos me mostram, lembra do olhar que eu falei ainda há pouco? Eu olho para todo lugar e só vejo desgraça, só vejo maldade. E aí onde foi a fé? Foi embora. Mas para eu erguer a cabeça, para eu me exultar e erguer a cabeça, porque creio que a minha redenção se aproxima, o que eu preciso é de fé. E o chão de Jó, quando tremeu, não levou a sua fé. Ela não ruiu junto com tudo que ele perdeu. E o outro também, que eu sempre comento, é o caso de José, aquele lá do Egito, né? Um dos filhos de Jacó. Foi vendido, foi preso, foi traído. Tudo de ruim podia acontecer, aconteceu com aquele homem. Mas uma coisa mudou e sempre foi um diferencial na vida dele. Ele é preso, mas o seu espírito é livre. Parece um pouco com o apóstolo Paulo, que é preso várias vezes, passa um bom tempo na cadeia e de lá escreve as suas melhores cartas. Por quê? Porque o espírito é livre. Com o corpo podem fazer alguma coisa, mas não com o espírito. Jesus certa vez disse: não temam quem pode matar o corpo. Você não precisa ter medo de quem pode matar o corpo. Tema quem pode lançar no inferno. Esse eu tenho que temer. Não aquele que pode matar o corpo. O nosso corpo, irmãos, é frágil. Nosso corpo tem doença. Nosso corpo, basta alguma coisa pequena para ele se desfazer. Você está aqui conversando, se uma veiazinha no seu cérebro entupir agora, você cai duro aí virando os olhos na minha frente, ou eu aqui diante de você. De tão frágil que é o nosso corpo. Mas ele diz: não tema quem mate o corpo. E os homens matam o corpo, e os homens são maus, mas ele disse: não temas, porque isso não é o teu medo, você é livre. Ainda que você morra, você viverá, porque você crê em mim. Olha a fé de novo aí. Ele diz assim: aquele que vai à igreja, ainda que morra, viverá. Ele falou isso. Aquele que lê a Bíblia, ainda que morra. Aquele que ora, ainda que morra, viverá. Aquele que canta louvores, ainda que morra. Não. Ele falou: aquele que crê em mim. Sem fé. É por isso que a Bíblia diz: é impossível agradar a Deus. Porque a única coisa que resta e que mantém é a fé. E a única coisa que salva é a fé. Não é uma atitude, não é um sacrifício, não é um gesto, não é uma automutilação, mas é o que eu creio. E quem crê, ele fala, terá a vida eterna. Então, José está preso, mas seu espírito está livre. E tem gente que não está presa hoje em dia. Tem muita gente solta aqui, olha, todo mundo aqui, todo solto aqui. Você está preso? Não, está solto. Somos nós aqui, soltinhos da Silva. Mas pode ser que aqui no nosso meio, agora, nesse momento, ouvindo pela internet, aqui junto de nós, tem alguém prisioneiro.
Não está prisioneiro fisicamente, mas está preso por mágoa, por ressentimento, por ódio, por desejo de vingança. Todas essas coisas são prisões existenciais. Prisões em que você não está acorrentado nem cerceado de caminhar, mas você vive aprisionado se há uma mágoa no teu coração. Se há um ressentimento no teu coração, você está preso, embora esteja livre. Se há um desejo de vingança no teu coração, você está aprisionado, embora esteja livre. Agora José e Paulo não, José estão presos, mas estão livres. Quem é que está melhor, José e Paulo ou você? Pensa bem. Eles estão presos, mas estão livres. Você está livre, mas está preso. E a tua prisão é muito pior. Porque a tua prisão, ela te acorrenta de uma forma que destrói a tua vida. Prender o corpo, matar o corpo, Paulo não tinha medo. Paulo disse, eu já sei que eu estou sendo entregue como libação. Paulo falou isso. Eu sei que eu estou sendo entregue, eu sei que eu serei morto. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, como ele diz lá em Atos 20, contanto que complete a minha carreira e a vocação que recebi do Senhor. Essa era a sua preocupação. Não era se iam tirar ou não a sua vida. Então, amados, estar preso ou estar livre é muito relativo. E aí, muita gente vive prostrada, muita gente vive de cabeça baixa, porque está presa. Está aprisionada na angústia, na falta de perdão, no ressentimento, no ódio, na vingança. E aí quando escuta Jesus dizendo, erga a cabeça, não posso, porque a minha cabeça está presa para baixo. Eu estou com um peso sobre mim, eu não consigo erguer a cabeça. Eu não consigo olhar as pessoas, porque eu estou simplesmente aprisionado. E vive então caído, vive prostrado. Eu digo a você que é cristão, espere a volta de Cristo, mas não espere caído, não espere prostrado, não espere aprisionado. Você é livre, Cristo te libertou, viva nessa liberdade, tenha fé, guarde teu coração dessas coisas, tire essas coisas enquanto é tempo, irmão, porque o mundo está acabando e você ainda está aí de malzinho com alguém. Para com isso, vai se converter, pelo amor de Deus. O mundo está acabando e você ainda está de birra com fulano, com ciclano. Está preso. Não consegue erguer a cabeça. Não consegue exultar. Não consegue fazer nada disso. José terminou seus dias de forma gloriosa como Jó. Mas por quê? Porque ele não se deixou abater. Ele enfrentou o terremoto. Anos de dificuldade, não foram dias, não, foram anos de dificuldade. Mas ele enfrentou, mas o final da história quem faz é Deus. Jó uma vez disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a certeza, essa é a fé. Eu sei que ele está vivo. Eu sei que no final da história você vai ver que as coisas são bem diferentes do que você imagina. Vamos esperar o final da história, irmãos. O final da história é muito diferente do que estão escrevendo hoje. O final da história é muito diferente do que a gente tem visto. Mas você precisa crer, acreditar. Tudo se resume a isso. E se um dia o chão da tua vida tremer, não se desespere. Não se desespere. Deus está no controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Levante a cabeça, erga a cabeça, o seu Redentor vive. Ou está morto? Você crê que ele vive? É fé, é mais uma vez fé. Ele vive? Ele está voltando? Ele está chegando? É isso que tem que te animar. É isso que você tem que exultar. E não viver uma vida de amargura, cheia de crise, cheia de dores, que nem muitas vezes são reais, são coisas da tua cabeça. Que você insiste em remoer, em repensar. Como é o sentimento mais esdrúxulo que eu vejo no ser humano, que é o ressentimento. Esse é o sentimento mais esquisito do mundo, irmãos. É coisa de doente mental. Por quê? Porque você sente algo ruim e quer sentir de novo. Tem um nome para isso, chamam de masoquismo, não é?
Pessoa que gosta de sofrer, sentir algo ruim, agora quero sentir de novo, ressentimento. Eu estou tão ressentido. Você é louco. Você está ressentido, você é doido. Sentiu uma vez já foi ruim? Então para de sentir agora, muda o sentimento, vira o disco. Mas tem gente que se virar o disco perde a razão de viver. Porque aquela dor é tudo que ela tem para contar. Aquela dor é tudo que justifica a sua existência. Parece que se tirar isso dela, ela morre. E aí deixa de viver. Deus tem vida para você. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Viva essa vida enquanto você a tem. Enquanto Jesus não volta, viva, mas com expectativa boa de encontrá-lo. Erga a tua cabeça, espera o Senhor, mas Ele quer chegar e te encontrar como um vencedor. Lembra das cartas lá no Apocalipse? Ele sempre termina dizendo, ao vencedor eu farei isso, isso e aquilo. Porque Ele vem tratar com a igreja que vence com Ele. Por isso Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você pode viver como você quiser, mas eu acho melhor você viver como um vencedor. Agora, quer viver como um derrotado, como uma vítima do mundo? Aí é problema seu. Viva assim uma vida miserável, mas não é a vida que Deus tem para você. Você vai passar aflições, mas tenha bom ânimo, porque você é um vencedor. Porque como Jesus venceu, você é um vencedor. Que o mundo se abale, mas que o seu coração permaneça firme. Firmeza é o que está faltando para a gente. Firmeza de fé, firmeza de convicção. Nossa fé é muito rápido, basta o mundo ser sacudido. Basta o terremoto acontecer. E muitos de nós já não acreditam mais em nada. Pensa nisso. Aonde está a sua fé? Aonde está o seu coração? Pai, eu quero te pedir essa manhã, Deus, que o Senhor venha falar conosco, que a tua palavra seja ouvida e seja crida por aqueles que a ouvem. Que o Senhor encontre aqui crentes no Senhor, pessoas que acreditam na tua palavra, e que por causa disso, e apesar das lutas e das circunstâncias ruins, apesar dos terremotos da vida, não se abalarão, mas erguerão a sua cabeça e olharão para o alto, de onde vem o socorro. Erguerão a cabeça e contemplarão que o Senhor está voltando. E com alegria, com perseverança, viverão como vencedores, como pessoas livres, independente do que venha acontecer. Que o Senhor encontre assim uma igreja de vencedores, porque são os vencedores que recebem o prêmio, Pai. E que o Senhor encontre aqui entre nós vencedores. Mas a tua palavra diz lá na primeira carta de João, que é a nossa fé que vence o mundo. Se ela acabar, nós não vencemos nada, Pai. Por isso, Deus, eu te peço, ajuda meus irmãos essa manhã. E aquele que tem um pouquinho de fé, que ela seja acesa pelo Senhor nessa manhã. Nem que seja como aquele pai que te disse, me ajuda na minha falta de fé. Que o Senhor acenda a fé no coração do meu irmão e da minha irmã hoje, para que nós possamos enfrentar os dias maus com alegria e com esperança. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.